texto uma vez sobre a obra de Gilberto Gil, em cujas canções aparece muitas vezes a palavra ilusão. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para regerminar e tal. Muitas vezes Gilberto Gil contempla a palavra ilusão como um dom. Ou seja, a gente precisa da ilusão para viver, mas para atravessar a ilusão e para enfrentar os desilusionamentos. Então eu acho que é isso que está presente na ficção. A ficção literária, ela ao mesmo tempo nos convida para o jogo da ilusão, para a substância da ilusão, mas de todo modo com um contrato consciente em que nós, ao mesmo tempo com isso, vemos o mundo, quer dizer, de uma maneira mais real, né? Onde, portanto, a gente possa também passar pelas desilusões das falsas realidades, das realidades ilusórias em que tantas vezes vivemos, e a ficção nos abre mundos nesse sentido. Num relato documental, num relato que não é ficcional, que seria um relato factual, que seria, por exemplo, jornalístico, ou o testemunho, etc. São relatos que são narrativas que sempre têm algo de ficcional, porque são recortes, são interpretações, etc. Mas que podem ser convocadas a responder pelo que disseram, ou seja, serem cobradas em função da correspondência factual do que foi dito com o que existe. Então, é o caso de uma reportagem jornalística, ela vai ser contestada ou não, né? Uma narrativa histórica, um relato testimonial, todos eles estão sujeitos à prova do que vem depois, que é a responsabilidade. Responsabilidade significa responder pelo que disse, né? As fake news se caracterizam pela suspensão radical, ostensiva, do princípio de responsabilidade. Anísio Teixeira, Paulo Freire e Akira são parte do nosso programa, já preparatório do seminário Exigências da Educação. Nós achamos que esses três grandes educadores, eles são referências, cada um no seu tempo e nos seus contextos históricos, que têm uma contribuição importante na história da educação e na história da formação leitora e alfabética no Brasil, né? Eu acho que você, com o Akira, eu acho que vai nos deixar aqui algumas pistas. Claro que a gente só vai abrir uma conversa. Vesnick, obrigado. Então eu agradeço, antes de mais nada, essa oportunidade de tratar de uma questão, no caso de uma pessoa, um tema e um modo de ver e viver a educação que raramente eu tenho tido essa chance. Uma dimensão educacional no trabalho dele era o fato de compreender que a educação supõe, por exemplo, um drama da vocação. Eu era pianista também, não sabia como ia se juntar a música com a literatura, gostava de literatura, mas ia fazer direito tentando diplomacia, era ao mesmo tempo pianista, seja, uma confusão total. Eu agradeço fundamentalmente, o Akira pôs isso em ordem. Me lembro muito bem que um dia, numa escondida escolinha da periferia de São Vicente, um aluno, garoto dos seus 8 ou 9 anos, me disse que havia acordado antes do sol nascer para apanhar-me uma goiaba, antes que o passarinho viesse bicá-la. E o fruto estava ali, intacto e fresco, sobre a minha mesa. Naquele momento compreendi definitivamente qual era o significado de ensinar.
gerar sempre essa vontade de superar o sono da madrugada ou a avidez do pássaro para resgatar um fruto em sua intacta pureza. Talvez tenha sido essa a imagem mais definitiva e mais afirmativa que tenho da minha condição de professor. Uma imagem arquetípica, emblemática. E a cada vez que vejo um aluno entregar-me sua tese pronta, seu trabalho de fim de ano, sua prova bem feita, vejo repetido o gesto daquela criança, o desafio de madrugadas, o desafio aos pássaros nem sempre generosos e, sobretudo, o fruto reluzente sobre a mesa, puro e promissor em seu sabor, mas, sobretudo, inefável na sua promessa de fecundidade e esperança. Essa homenagem generosa aceito-a como sendo dirigida à comunidade dos mestres aprendizes, a qual tenho a honra de pertencer.